O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, é suspeito de ter recebido 4 milhões de reais entre 2010 e 2014 de uma das empresas investigadas pela Operação Acrônimo. Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo. Brasil! Vitória! Alexandre de Moraes perdeu uma, né? Perdeu porque, não sei, pode ter sido ele que mandou tirar, né, o meu vídeo do YouTube, que mostrava que ele tinha mentido nas redes sociais, não é? Então assim, agora o vídeo está de volta, o vídeo mostrando todas as provas de que Alexandre de Moraes mentiu. Nós vencemos, nós entramos com todos os tipos de ações que nós poderíamos fazer no YouTube para retornar o vídeo, chamado Alexandre Mentiu e Celso Arregou. O vídeo voltou, gente, que alegria! Pô, eu tô feliz para caramba! O Humpty Dumpty tá caindo do telhado. Humpty Dumpty caiu no chão duro. O Humpty Dumpty tá caindo do telhado. Meus caros, é um negócio maluco. Antes de falar do assunto do vídeo de hoje, que é um negócio importantíssimo, eu quero ressaltar aqui para você que está assistindo esse vídeo, que não tem noção ou tem uma ideia vaga de por que o inquérito do Supremo Tribunal Federal 4781, que investiga as fake news, é um inquérito ilegal. Eu fico repetindo isso na internet o tempo todo, mas é preciso pontuar aqui para que fique claro para todos que estão assistindo por que este inquérito é ilegal. Essa não é a minha opinião, é a opinião, por exemplo, da Tameia Danelon, né, que é uma jurista brasileira aí de muito renome. Ela parece que é procuradora da República e ela ressaltou 7 pontos de por que este inquérito do Supremo Tribunal Federal é ilegal. O primeiro ponto é de que um juiz, na verdade, nunca pode investigar alguém. O juiz autoriza a investigação, mas ele não pode investigar. Quem investiga é Ministério Público ou polícia. É isto que está previsto na lei e é este o procedimento correto, não é? Então, primeiro ponto, ilegalidade número 1 é o Alexandre de Moraes estar funcionando como investigador, como delegado neste caso. 2, fake news, se é que aconteceu mentiras na internet, elas não são crime, não tem lei que as enquadre, né? A não ser que você diga que colocar hashtag STF Vergonha Nacional é fake news, né? Isso é opinião. 3, a ex-procuradora da República, Geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento deste processo. Parece até que ela arquivou, né? Mas o STF, eu acho que ignorou este negócio e continua tocando para frente este inquérito que o Fachin chamou de Tribunal de Exceção. 4, o juiz que julga o caso, no caso ali, né, os juízes do Supremo, não podem ser ao mesmo tempo vítima e também não podem ser escolhidos a dedo. Quando um processo vai para o Supremo, ele entra num sistema de distribuição, de sorteio, para ver quem que vai julgar o caso. E neste caso, o juiz foi escolhido a dedo. O Toffoli abriu o inquérito e escolheu o Alexandre de Moraes como delegado desse negócio. Então, não é possível, né? Então, ele é delegado e juiz também. Não dá para ser assim. Isso é ilegal, segundo a Tameia Danelon. 5, a liberdade de expressão está sendo violada, não é? Então, você já teve o caso da revista Cruzoé, que foi censurado, né? O meu vídeo de anteontem, foi censurado, não sei se foi a mando do Supremo, mas foi censurado e não tinha nada de errado nele, né? 6, os advogados, como o meu advogado, o Emerson Grigoletti, outros, o advogado Najib, que é o advogado do Alan, e tantos outros, não têm acesso aos autos do processo, né? Então, assim, o ponto maluco isso, entendeu? Nós não temos acesso. O Alexandre de Moraes falou que a gente teve, disse que distribui, etc., mas ninguém consegue ter acesso. De novo, pelo 4º dia seguido, meus advogados foram lá no Supremo, inclusive hoje, e não obtiveram acesso aos autos. Isto é, até onde eu sei, é crime, né, de abuso de autoridade e viola uma série de preceitos, inclusive uma súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. E 7, que é o ponto mais absurdo, é o próprio motivo, o próprio sustento, a própria base do inquérito, que é o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O Toffoli, quando abriu, usou o regimento interno do Supremo, que diz lá no item 43, que pode instaurar investigação, etc., para o que ocorrer dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. Falando do prédio,
né, falando ali o que ocorre dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. A não ser que um ministro seja igual ao Supremo, o que não é verdade. Ou que o Brasil seja as dependências do Supremo Tribunal Federal. Então não vale. Isso é para quando ocorre um crime, alguma coisa dentro da dependência. O juiz está lá, o Toffoli está julgando, alguém tenta dar um tiro, grita, xinga, joga um sapato nele, faz qualquer coisa. É para isso que serve. Mas não para abrir inquérito e investigar pessoas porque eles se sentiram chateados de memes ou coisas do tipo. Né? Então isso é um absurdo. Agora, relativamente a essa questão do inquérito, a coisa só piora. O Alan dos Santos, queridíssimo Alan dos Santos, soltou no Twitter dele uma coisa maravilhosa que eu vou divulgar aqui para vocês. E eu quero que o Alexandre de Moraes esclareça se isso aqui é verdade ou não, se isso aqui é fake news ou não. Tá lá o despacho liberando acesso aos autos, para mim, para o Alan, etc., datado do dia 29 de maio de 2020. Então, supostamente, esse documento, que foi despachado no dia 29, deveria ter sido assinado no dia 29. Mas não. A data é do dia 29, porém, se você olhar aí, a assinatura eletrônica dele, ou seja, que é o que valida o documento, é do dia 1º. Então parece que eles estão fazendo uma falcatrua. Parece. É importante que seja esclarecido isso, ministro Alexandre de Moraes. Será que o senhor pode explicar isso aí? Como é que você assina dia 1º o documento do dia 29? Isso está erradíssimo. Entendeu? Isso aí é fraude, sei lá como é o nome do crime, mas é um puta de um migué. Mais uma fake news? É isso? Ministro Alexandre de Moraes, o senhor precisa esclarecer este negócio. Entendeu? Mais uma vez, repito, nós não temos acesso aos autos. Não consigo ver do que eu sou acusado, o que está nesse negócio. Mas assim, não importa. O que importa, em primeiro lugar, que nós nunca podemos nos esquecer, é que este inquérito é ilegal por todas as razões que eu já mostrei para vocês aqui. Um inquérito ilegal. E vejam só, assim, quem está nos acusando, né? É o ministro Alexandre de Moraes que está fazendo todo esse negócio. Eu vou colocar para vocês aqui, vou ler para vocês apenas o título de uma matéria da Folha de São Paulo, do dia 17 de dezembro de 2019. Eu vou só ler, tá bom? O título diz: ouça o grampo em que Moraes, o Alexandre de Moraes, trata de lobby no STF com desembargador investigado. O segundo parágrafo, abre aspas, diz o seguinte: a gravação, realizada pela Polícia Federal em novembro de 2015, com autorização do STJ, sugere que Moraes atuava informalmente como advogado do desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no mesmo período em que ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, como noticiou a Folha no último domingo. Veja, isto é o que a Folha de São Paulo disse, né? Então, é um negócio que coloca certas minhocas na nossa cabeça, não é mesmo? Sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas é bom tirar da frente, pô. Eu quero começar a fazer campanha para você para STJ, porra. Pois é, tem que tirar da minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Quem que vai sustentar lá para nós hoje? Vai o doutor Laerte, que é desembargador aposentado aqui de São Paulo, de direito público e tal, amigo lá do pessoal. Bom, tranquilo, pode ficar sossegado. Falei para você, né? Calma que temos que esperar o Joaquim entrar de férias, senão nós estamos fodidos. Porque é louco. Eu lembro. Daí dia 15 de janeiro o Lewandowski assumiu, eu fui lá no dia 16. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais tem um novo vice-presidente, um novo corregedor. O desembargador Alexandre Vitor de Carvalho foi empossado hoje e vai assumir os cargos ao mesmo tempo em que é investigado pela Polícia Federal por suspeita de nepotismo cruzado. Um grampo da Polícia Federal sugere que o hoje ministro do Supremo Alexandre de Moraes atuou informalmente como advogado de um desembargador no mesmo período em que era secretário de Segurança Pública de São Paulo. Em telefonema de novembro de 2015, Moraes conversa com o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre sua defesa e detalha o lobby a ser feito com os então ministros do Supremo fora de seus gabinetes. O objetivo de Moraes era livrar o desembargador sob suspeita de ilegalidades de processo que poderia resultar em afastamento do cargo.
Por lei, o exercício da advocacia é incompatível com a chefia de órgãos públicos, cabendo, em caso de descumprimento da regra, a abertura de procedimento disciplinar na OAB e de processo criminal por exercício irregular da profissão. Inclusive a notícia da revista Veja, que eu só vou ler para vocês aqui, de janeiro de 2015, que diz: secretário de Segurança, que é o Alexandre de Moraes, defende cooperativa de van, a Transcooper, ligada ao PCC. Eu apenas li a matéria, né? Então você tem a matéria aí, os links estão aqui na descrição, você pode lê-las, né? Mas a situação é essa, o Alexandre de Moraes é acusado de tudo isso por esses jornais, né? Então assim, eu quero que você assista agora um vídeo do Alexandre de Moraes, parece que foi na sabatina dele no Senado Federal, falando sobre liberdade. É um vídeo que não foi muito vinculado, as pessoas não viram, etc., mas é um vídeo importantíssimo dele falando sobre os preceitos, liberdade, assista. Parece que há uma descontinuidade entre o que ele fala e o que ele age. Isso eu não sei se chega a ser hipocrisia, o que é, mas assim, ele não está agindo, né, porque está cerceando, né, através desse inquérito, ao meu ver, ilegal, a liberdade das pessoas, como eu demonstrei aqui. Então assim, assista essa reportagem, essa fala dele importantíssima, e eu gostaria de saber se o diletíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal vai agir como pensa ou pensar como age. Esse é um ponto importante. Então, fiquem com a reportagem, com esta fala dele aí e tirem suas próprias conclusões. Importante, não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like, comentar, né? E nunca se esquecer que nós temos uma música importantíssima que nós jamais... Alexandre Moraes. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus. E digo eu, desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que por sua vez nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes, e um Supremo Tribunal Federal imparcial, para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis, e garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Esse é o Poder Judiciário que acredito. Esse é o meu compromisso, senhoras e senhores senadores. Falei para você, né? Calma que temos que esperar o Joaquim entrar de férias, senão nós estamos fodidos, senão nós estamos fodidos, senão nós estamos fodidos, senão nós estamos fodidos. Abraço a todos. Porra! Não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para
exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional.